Bom dia, irmãos. Podem se sentar. Graça e paz a todos. Amém? Chegamos ao fim do livro de Atos. Estou muito feliz, sempre fico muito feliz de terminar mais um estudo da nossa palavra santíssima, que é a palavra do Senhor, o nosso Deus. Fomos desafiados ao longo desse 1 ano e meio, pelo livro de Atos, a proclamar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Quando vimos todo o início da igreja, todo o desenvolvimento da igreja, e aprendemos tanto neste livro, com tantas lições, com tantos desafios. Hoje, então, chegamos ao final dessa grande aventura, desse grande desafio. E hoje nós vamos tirar lições da vida de Paulo na ilha de Malta. E essa experiência é uma experiência importante, em que nós vemos então a chegada de Paulo até Roma, e podemos assim então concluir este livro que começamos, na grande verdade, nós começamos esse estudo no ano de 2021, quando começamos o estudo do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, e seguimos então em Atos. E são as duas grandes obras de Lucas, o médico Lucas, o seguidor gentio, que apresenta então o Evangelho, o desenvolvimento da igreja, Teófilo. E nós não sabemos ao certo quem era esse Teófilo, mas provavelmente era alguém muito importante, que merecia então a extensão dessas duas grandes cartas, dessas duas grandes obras. Alguns estudiosos, inclusive Martinho Lutero, acreditavam que era um livro só, um compêndio só, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. E outros estudiosos acreditam que já foram duas cartas escritas em dois períodos e dois momentos distintos. Mas vamos fazer então a leitura deste último capítulo, tirar algumas lições para as nossas vidas nesse tempo. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se em sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e de disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Passados 3 meses, embarcamos no navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Pólux. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli no 2º dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles, e depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão
para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: Meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com estas algemas. Eles responderam: Não recebemos nenhuma carta da Judeia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso, o lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou o reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito esta declaração final, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Pai querido, Pai celeste, lhe sou muito grato pelo privilégio de poder ler a Tua Santa Palavra, meditá-la e estudá-la, ó Deus, por esses dias, por este ano, ó Pai. E hoje, ó Deus, que estamos concluindo esta maravilhosa obra escrita pelo evangelista Lucas, que nós hoje, ó Deus, estamos encerrando. Eu agradeço ao Senhor pelo privilégio, pela perseverança dos irmãos, e que realmente, ó Deus, nós tenhamos sempre essa alegria e esse desejo de estudar a Tua Santa Palavra todos os dias de nossas vidas, ó Pai. E que o Senhor, ó Deus, nesta manhã, use o Teu servo para falar, ó Deus, somente do Teu propósito e do Teu querer. E que os nossos corações estejam realmente, ó Deus, redundantes da alegria do Teu Espírito e desejosos de conhecer ainda mais de Tua Santa Palavra. Assim que lhe rogamos, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, então nós chegamos a esse desfecho do Evangelho, do livro de Atos, e vemos tantas coisas que acontecem, né? Esse escritor tem uma aptidão inigualável da narrativa e de nos mostrar ensinos tão profundos de, basicamente, quase 4 anos da vida do apóstolo Paulo, nesse último capítulo. É o final da sua viagem, a viagem desastrosa. Eles chegam nessa cidade, nessa ilha de Malta, e nessa ilha de Malta nós vemos algo impressionante, que é algo que realmente acontece vinda das mãos do nosso Deus, a hospitalidade desse povo.
esse povo recebe eles com muita alegria e com muito desejo, e além de recebê-los, eles também estão servindo a esses estrangeiros. Agora, eles olham para Paulo, sabendo que ele era prisioneiro, e veem essa experiência da serpente, da víbora, o atacar, e eles pensam então, esse homem realmente é um azarado, porque foi salvo do naufrágio, chega aqui, ainda uma cobra vai e pica ele. Em tudo Deus tem um propósito, queridos irmãos. E nesse momento Deus mostra e cumpre aquilo que está registrado em Marcos, no seu Evangelho de Marcos, em que a promessa de Marcos 16 se cumpre agora aqui no apóstolo Paulo, em que eles seriam atacados por víboras e os venenos não acometeriam eles. E a expressão de víbora e serpente era a ideia de que era realmente um animal peçonhento, que realmente se atacasse ele traria a morte de uma maneira rápida. E também eles ficaram aguardando, pensando que ele iria inchar e aquele ferimento iria necrosar e ele iria morrer. Mas eles são surpreendidos pelo Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, nós precisamos aprender nessa história algumas lições aqui. A primeira lição: o Senhor sempre estará cuidando de nossas vidas. Essa é a primeira lição que nós precisamos entender. Mesmo que você atravesse um naufrágio, mesmo que você seja acometido por uma víbora, o Senhor continua no controle, Ele continua cuidando da sua vida. Amém? A segunda lição desse texto é o coração desse povo, coração de hospitalidade. O cristão, ele é hospitaleiro. O cristão precisa ser hospitaleiro. E nós precisamos aprender a receber as pessoas bem. Esse povo de Malta recebe esses irmãos, recebe esse povo desse navio, recebe Paulo de uma maneira muito positiva. E olha que interessante, existe um texto lá no livro de Hebreus que diz para nós que alguns, sendo hospitaleiros, receberam até servos de Deus, anjos do Senhor, e que não haviam percebido isso. E olha o que acontece nessa história. Não acontece apenas o milagre da cura do apóstolo Paulo, mas acontece também o milagre da cura do pai de Públio, que estava doente, que se encontrava com um enfermo, e todos ali naquela ilha estavam sabendo disso. Esse Públio recebe o apóstolo Paulo. Olha, querido irmão, isso é hospitalidade. Às vezes a gente fica assim, não vou receber ninguém porque a casa não está limpa, não vou receber ninguém porque eu estou sem condições, E ele aqui, o pai doente, o pai numa condição ruim, o pai, desinteria matava nessa época rapidamente as pessoas, porque elas ficavam desidratadas e logicamente isso ia cometer diversos outros tipos de enfermidades, eles iriam morrer. Mas esse Públio, sabendo o que estava acontecendo, recebe as pessoas. Queridos irmãos, existe uma bênção muito grande em servir a Deus com as nossas casas, com os nossos lares. Nós, como cristãos, principalmente nessa época de isolamento, nessa época de individualização, as pessoas estão sedentas por pessoas que sejam hospitaleiras. Nós estamos vendo isso. Esse Públio, então, recebe o apóstolo Paulo, e o que Deus faz na casa dele? Mais um milagre. A vida do seu pai é restaurada, queridos irmãos, e é restaurada justamente porque ele recebe este homem, o apóstolo Paulo, nesta vida. Bob Goff diz que a hospitalidade não é sobre convidar as pessoas para a nossa casa, mas sobre convidá-las para os nossos corações. Amém, irmãos? Olha que frase maravilhosa. Para os nossos corações. Queridos irmãos, há uma dádiva em servir. Há uma dádiva maravilhosa em servir. Às vezes, nós deixamos de receber bênçãos do Senhor porque nós vivemos uma vida muito individualizada em nós mesmos, preocupados com os nossos problemas, com as nossas coisas. Querido irmão, se disponibiliza. E veja o que Deus é capaz de fazer na sua vida, na sua família, na sua casa. O que Deus é capaz de fazer em todas as suas atividades que você vai realizar. Por isso que nós precisamos, nesta manhã, aprender a confiar em Deus. Vendo a vida do apóstolo Paulo e vendo esse Públio que provavelmente era uma pessoa ímpia, que não conhecia Jesus Cristo, não ouviu do Senhor Jesus Cristo,
resolve receber aquele que é o escravo, aquele que está preso no navio, ele resolve receber e ele recebe uma dádiva do Senhor. Por isso que nós precisamos aprender a confiar em Deus em todas as circunstâncias, em todas as situações. O apóstolo Paulo nos mostra isso em todo o seu viver, e para mim Atos dos Apóstolos é isso, a expressão de um homem que resolveu confiar em Deus em todas as circunstâncias, em todas as situações. Lembrem-se que ele foi advertido lá em Atos capítulo 13, que tudo isso iria acontecer. Lá naquela profecia de Atos capítulo 13 fala que ele sofreria um naufrágio, que ele seria preso, que ele seria espancado, que ele sofreria um naufrágio e que ele seria atacado por uma serpente. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo não se amedrontou com o seu amanhã, porque quando você coloca a sua vida nas mãos do Senhor, o Senhor cuidará do seu amanhã. Amém? Então confia no Senhor. Você está ouvindo tantos analistas falando que o amanhã vai ser ruim, que o amanhã vai ser difícil. Eu só confio na análise daquele que reina sobre todos, que é Jesus Cristo. O meu amanhã está nas mãos de Deus. Amém? Fala comigo então. O meu amanhã está nas mãos de Deus. E Ele nos guardará todos os dias. Amém, irmãos? Ele nos guardará. Ele dará a provisão. Se vier um ataque de víbora, Ele cuidará de você. E se você chegar na cidade, Ele chega em Roma, e Ele está esperando ir para um calabouço. E olha o que Deus faz. Coloca ele numa casa. Qual era a provisão que esse homem tinha? Qual era o recurso que ele tinha para alugar? O que acontece no outro dia, nesse local lá? Está preocupado com a sua provisão? Está preocupado com as suas situações? Deus cuida dos seus servos, amém, irmãos? Mas Ele cuida com um propósito, para que você continue anunciando a palavra de Deus. No outro dia, o apóstolo Paulo aluga uma casa sem fiador, sem recurso, e vai lá quem? Vai as autoridades, os judeus, chegam lá e traz a provisão. Eles querem saber do apóstolo Paulo, e eles ficam lá com o apóstolo Paulo 2 anos estudando a palavra de Deus. O que um homem preso pelo Império Romano poderia oferecer para as outras pessoas? Aquilo que nós cantamos hoje, aquele que pode dar a água que faz com que a gente encontre saciedade para as nossas vidas. Amém, irmãos? Irmãos, não há nada mais precioso no mundo, nessa existência, do que o Evangelho de Cristo Jesus. Aprenda a compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus. Tenha a coragem de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Tenha o desejo de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus todos os dias de sua vida. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo. O único desejo dele, chegar lá em Roma e anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele persevera na missão. Perseverar na missão. Pois por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu ali e recebia as pessoas para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Querido irmão, tenha um compromisso com Cristo, com esse Evangelho. Anuncie, fale dessa esperança, dessa palavra. Essa palavra é a palavra que cura, que liberta. Essa palavra é a palavra que nos transforma todos os dias de nossas vidas. O que o apóstolo Paulo faz então? Ele fica anunciando ali o Evangelho. Irmãos, às vezes a gente faz tantas e tantas reuniões, participa de tantos e tantos eventos, e eventos que são fugazes e passageiros, mas o evento que você for para partilhar a palavra de Deus, você pode ter certeza que isso será provisão celestial para a vida de alguém, e essa provisão irá suprir uma alma para todo sempre da sua vida. Amém, irmãos? Você lembra daquela expressão que nós falamos, é um jargão nosso, que a palavra de Deus nunca volta vazia? Você se lembra desse jargão que nós falamos? É para isso, para que o povo de Deus se encoraje de anunciar a palavra de Deus. Pastor, eu não tenho preparo. Pastor, eu não sei dizer. Pastor, eu não sei o que fazer. Eu não sei como realizar. Queridos irmãos, hoje nós aqui, nesta manhã, somos surpreendidos com as orações, de uma maneira simples, de compartilhar e agradecer a bondade do Senhor.
a bondade de Deus sobre nossas vidas. Então, abre os teus olhos, deixa cair essas escamas dessa incredulidade, deixa cair essas escamas que ficam te impedindo de desfrutar dessa grandeza de Deus. Se encoraje hoje, nessa manhã, de entender que a circunstância que você está atravessando, ela será ruim se você continuar confiando apenas na sua própria força. Mas ela poderá ser algo extraordinário se você entender que Deus está no controle da sua circunstância. Amém, igreja? Então, olhe isso. Tira a tua miopia espiritual e comece a perceber, o Senhor está cuidando de mim. A obra do Senhor é mais importante do que as minhas causas. A obra do Senhor é mais importante. Por isso que eu me tornei incansável na obra do Senhor. Por isso que eu me tornei um anunciador da palavra de Deus. Porque, queridos irmãos, eu não conheço algo tão poderoso do que é essa palavra. Essa palavra, este evangelho. Eu não conheci nada mais poderoso do que o poder do testemunho de proclamar a palavra de Deus. Eu não encontrei algo mais poderoso do que isso. E é isso que o apóstolo Paulo nos diz nos 2 últimos versos. Pois por 2 anos inteiros Paulo permaneceu na casa que havia alugado, recebia a todos os que iam vê-lo, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Amém, igreja? Qual é a sua prioridade? Qual tem sido a sua prioridade de vida, irmão? Irmão, não tem outra palavra que possa dar direcionamento, que possa dar salvação, que possa produzir restauração na vida de alguém, que possa produzir uma esperança que não seja o Evangelho de Cristo Jesus. Eu aprendi isso há muitos anos e tenho vivido essa experiência. E, queridos irmãos, a somatória dos meus dias tem sido testemunhos com Cristo Jesus. Testemunhos de encontrar pessoas que eu jamais imaginaria, que é uma palavra simples, num momento em que a pessoa está ali atravessando, poderia produzir relacionamentos, transformações, libertações imensas, imensas. Essa semana eu fui surpreendido. Chegou uma pessoa, deixa eu te dar um abraço. Eu dei um abraço na pessoa. O senhor está bem? Eu falei, eu estou bem. E a pessoa conversando comigo, se eu a conhecesse ela, né? O senhor está lembrado? Eu falei assim, meu querido, senhor, você vai me perdoar, mas não me lembro. Não, o senhor pregou. O senhor pregou um dia lá na praça. Eu falei, lá na praça. Eu falei, que dia que eu preguei na praça? E eu fui me lembrar de uma praça que nós fomos um dia pregar aqui, indo para o Veiga Jardim. Irmãos, foi o maior programa de índio que essa igreja já fez. Tudo que tinha para dar errado, deu naquele dia. Acordamos com o pneu do carro furado. Fomos trocar o pneu do carro. Já saímos de casa atrasado. Eu sou neurótico com o negócio de horário. A gente chega lá, o irmão falou que tinha um som. Chegamos lá no lugar, não tinha som naquele dia. Aí tivemos que voltar na igreja, pegar, desmontar o som da igreja. Imagina, os queridos irmãos aqui que gostam das coisas super organizadinhas. Voltamos na igreja, desmontei o som da igreja, peguei as caixas de som, chegamos lá, não tem energia, pastor, meu Deus. Aí vai, liga, quem conhece o diretor dessa escola, precisa de um cabo. Aí lembrei de um irmão que trabalhava num negócio de energia, e a programação era para acontecer 9 horas da manhã, e isso já era 10 horas e não tinha energia. Estava tudo dando errado. E os irmãos estavam tudo olhando para mim. E eu estava ali, eu falei, Senhor, na obra do Senhor, nós vamos pregar. Nós vamos pregar. Não sei de que jeito, mas nós vamos pregar. E aí, queridos irmãos, chegou o irmão com cabo, ligamos, conseguimos entrar na escola, conseguimos ligar e começamos... Fizemos a programação, cantamos as musiquinhas com as crianças, fizemos a programação lá, entregamos os bonecos e eu fiz uma pregação rápida de 5 minutos. E essa semana, o Senhor me dá o privilégio de saber que o Senhor, naquele dia, agiu, mesmo os meus olhos não vendo e não crendo, porque a palavra de Deus, ela é poderosa e ela nunca volta vazia. Irmão,
sirva a Deus. Eu não conheço algo mais poderoso que possa produzir solução na vida das pessoas do que pregar o Evangelho de Cristo Jesus. O texto de hoje nos encerra dizendo que o apóstolo Paulo ficou 2 anos pregando em Roma, incansavelmente, e dizendo de que o Evangelho de Deus é a salvação para todo aquele que nele crê. Flannery O'Connor diz que a verdade não muda de acordo com a nossa capacidade de suportá-la, mas ao contrário, a palavra de Deus, ela funciona e ela é capaz de trazer salvação para todo aquele que nele crê. Queridos irmãos, vocês não fazem ideia do que essa igreja faz. Vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que são atingidas, da quantidade de pessoas que são tocadas, de pessoas que se tornaram pastores através dessa igreja, missionários espalhados ao redor do mundo, missionários que nós nem conhecemos, que se tornaram missionários por meio dos nossos missionários, de igrejas que foram plantadas por nossas pessoas que foram enviadas, que foram atingidas, tocadas e foram atingidas. A obra de Deus é a obra inigualável e nada pode parar a obra do Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos nos cansar, mesmo se estivermos cansados. E nós não podemos desistir, mesmo se nós estivermos enfrentando lutas e adversidades. E nós não podemos parar, mesmo se as serpentes nos atingir, se os naufrágios vierem sobre nós, porque nós estamos trabalhando para uma obra que é excelente, que é a obra do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Levanta sua mão assim e diz assim: a obra do Senhor Jesus, ela é excelente, ela é eterna. Creia nisso, querido irmão. O livro de Atos nada mais é do que nós vendo homens que, pelo poder do Espírito Santo, começaram a anunciar este Evangelho, sem condições, sem recursos, mas com a única coisa que eles tinham: o Santo Espírito de Deus. E eles foram passando cidade após cidade, província após província, e foram pregando o Evangelho. E pregava para 2 pessoas. Daqui a pouquinho, essas 2 pessoas viraram a igreja de Éfeso. E pregaram para 1 pessoa. E daqui a pouquinho, essa pessoa foi e levou o Evangelho e virou a igreja de Tessalônica. E pregou para 1 pessoa. E daqui a pouquinho o Evangelho chega na Índia, quando Filipe prega, e nós ouvimos isso semana passada, e aquele eunuco volta para a Índia e ele vai pregar o Evangelho, e o Evangelho chega até lá, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Queridos, que aventura, que privilégio eu tenho de encerrar novamente o estudo do livro de Atos dos Apóstolos e poder dizer para os irmãos, queridos irmãos, que a obra de Deus, ela é feita com perseverança, com alegria, com dedicação, com compromisso, com fé, crer no poder de Deus, crer na palavra do Senhor Jesus Cristo. O que nós mais precisamos hoje? Fé, crer nesta palavra, perseverarmos todos os dias, em todos os lugares, aprendermos que as circunstâncias difíceis, elas são transitórias, mas Deus continua no controle, e nós marcharemos, e nós continuaremos vencendo, e nós continuaremos com o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Queridos, o que fica para a minha vida do livro de Atos é que uma vez que eu me torno discípulo de Cristo Jesus, nada mais me fará voltar atrás. E você? Feche os teus olhos, coloca a sua vida nas mãos do grande autor das nossas vidas e deixe Cristo Jesus encher a tua vida, e deixe
o Santo Espírito de Deus encher a tua vida e o teu coração com o desejo de anunciar a palavra de Deus todos os dias. Fique tranquilo. O Deus da provisão está providenciando as pessoas com todo o recurso. Fique tranquilo. Depois do naufrágio, virão pessoas para te sustentar e te ajudar, porque você é portador hoje da palavra de vida, da palavra de salvação. Não fique preocupado com as intempéries. Pare de andar ansioso, pare de andar estressado e coloque realmente um único propósito no seu coração. Hoje eu vou anunciar a palavra de Cristo Jesus, porque eu entendi que essa palavra é a palavra de vida, é a palavra de salvação, é a palavra de cura. Que hoje a sua vida seja revestida com o poder que vem do alto, o poder de Cristo Jesus. Ele nos tornou discípulos, para que nós sejamos discípulos para todo sempre. E levemos este evangelho de salvação a todas as pessoas. Pai querido, Pai celeste, novamente eu lhe agradeço pelo privilégio e a honra de anunciar novamente a tua santa palavra. Pai, eu agradeço, Senhor, por tantos ensinamentos. Eu sei que existem tantos outros ensinamentos e aplicações, Pai, mas foram essas que o Senhor nos deu nesses dias. E eu sei, ó Deus, que o Senhor tem nos tocado, nos chamado, nos desafiado. Pai, então assim, ó Deus, que o Teu Espírito hoje sobre nossas vidas nesta manhã nos capacite, ó Deus, a sermos mais hospitaleiros, a confiarmos plenamente em Ti. Ó Deus, a não nos desestimularmos sob hipótese nenhuma, circunstância nenhuma, mas a sempre andarmos contigo e a perseverarmos todos os dias de nossas vidas, anunciando essa palavra de vida e salvação, porque Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Deus da nossa libertação. Pai, que nossas vidas se abram realmente para sermos os Teus servos, o Teu povo nesses dias. Abençoa nesta hora a vida e a família de cada irmão nesta hora, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém.